Se a mente vazia é a oficina do diabo, a mente cheia é a oficina da arte. Você está ouvindo Taças em Manuscritos, por Tami Maria e Marie Esterri. Um brinde ao fato que a gente está vencendo o cansaço. Sim, mesmo cansada, estamos aqui. A gente está numa missão de aproximar nossos gatos, para eles serem amigos também. Não sei se a gente vai conseguir, mas acho que sim. Acho que eles estão indo bem na missão. Eu acho que no final das contas eles têm mais possibilidade, mais vontade de socializar do que nós duas juntas. Ai, que horror. Mas é verdade. Eu adio ao máximo socializar. Eu sei que não parece. Eu acho muito engraçado que as pessoas me mandam e falam assim: nossa, você faz muito vídeo, você tá sempre ali, você fala demais. Gente, eu só sou boa professora. Amiga, que delícia. Bom, né? Docinho. Uhum. Eu sou boa professora. Professora assume a máscara. Professor não é isso. Apesar de eu não exercer a profissão, né, como professora, né, de escola e tudo mais hoje em dia, é isso. Acho que é a didática que faz a gente assumir um papel que não é falso. Aí a gente volta com aquele coisa do papel. Nossa, aleatório. Mas enfim, qual o motivo do teu cansaço? O motivo do meu cansaço. O motivo do meu cansaço é exatamente o oposto do que as pessoas imaginam que é motivo para alguém ficar cansado, porque eu estou cansada de não poder fazer as coisas que eu queria fazer. Eu tô cansada de ser oprimida pelo mercado de trabalho, pelo capitalismo, e não ter tempo para fazer as coisas que realmente me fazem felizes. Não ter tempo para deixar a minha alma de artista dominar a minha vida. E isso me deixa cansada. Isso esgota as minhas energias, porque eu não consigo usar o meu tempo para o que me faz feliz. Mas olha como, apesar de tudo isso, eu sei que vai parecer estranho que eu vou falar, tá? Apesar de tudo isso, nós também somos privilegiados de alguma maneira. Porque eu tô pensando nisso, por exemplo, a gente não tem, a gente ainda consegue criar. Apesar dos pesares, eu tô pensando sobre isso hoje. Quantas pessoas incríveis tem no mundo e a gente tá cansado, e nosso cansaço é muito legítimo. Sim. Mas quantas pessoas no mundo não podem sequer pensar no próprio cansaço? Porque elas têm, sei lá, que cuidar dos filhos, do marido, da casa, da carreira, da... Sim. Sabe? Um outro nível que eu, né, eu quero ter minha família, eu quero ter... Mas sabe as coisinhas muito pequenininhas que eu fico pensando, as pessoas poderiam ter livros incríveis, histórias incríveis, mas eu acho que elas dariam risada se elas pensassem, escrever um livro? Como? Quando? Por quê? Quem é que vai querer saber uma história minha? Mas, amiga, eu vou te falar que hoje eu estou conseguindo criar. Depois de muita coisa, depois de um processo de, tipo, de eu falar para mim mesma, não, chega, eu vou fazer sim. E não preciso repetir, ou preciso repetir sim, depois de te conhecer e você mudar a minha vida. Assim, isso é fato. Então, tipo, hoje sim, hoje, tipo... Mas, assim, desde que eu me entendo por gente, eu falo, não, eu quero escrever um livro, um dia eu vou escrever um livro, eu vou escrever... Quantas vezes eu não comecei a escrever um livro? Vai adiante. E simplesmente, tipo, ficou por isso mesmo. Eu já nem lembro mais quantas histórias eu comecei a criar e ficaram pelo caminho ao longo da minha vida. Algumas sim, outras não. Tipo, mesmo as que eu anotei, tipo, eu lembro de vezes que eu anotei, hoje não. Eu lembro de vezes que eu anotei, assim, em papéis soltos, e aí se perdeu, sabe? Sim. Ó, vocês dois calmem. Calma vocês dois, hein? Sem estresse. Fiquem queridos. Então, assim, hoje eu tô conseguindo criar, mas não foi uma realidade sempre na minha vida, não. E outra coisa que eu me lembrei enquanto eu estava falando, eu li um livro sábado, não sei se você já leu, Monique se Liberta. Não, ainda não. É um autor francês, né? Eu não vou saber falar o nome dele. Mas se fosse português, seria Eduardo Luiz. Enfim, esse livro, ele fala sobre a mãe dele fugindo de um relacionamento abusivo. Na verdade, ele escreveu vários livros sobre a mãe, né? Esse já é, acho que, o terceiro livro sobre a mãe. A mãe dele passou por várias coisas na vida e tal. E aí, nesse livro tem um trecho, eu até gravei um vídeo para postar como conteúdo da minha página, desse trecho, que ele fala
que quando a gente pensa em pobreza, em miséria, a gente pensa na dificuldade de pagar as contas, na falta da comida, da comida simples, né, do dia a dia, do arroz com feijão. Nossa, eu tenho muita saudade. A gente... Ai, gente, eu tô te devendo feijão, inclusive. Eu não sei fazer feijão, gente. Melhor, sei fazer, mas eu tenho medo da panela de pressão. Eu também tenho medo, mas eu faço com medo mesmo. Mas quando a gente fala da pobreza, né, a gente pensa sempre por esse lado, a dificuldade de pagar as contas, o medo de não ter o que comer e tal, mas a gente esquece de uma outra face dessa pobreza, que é uma privação, tipo assim, no trecho ele tá falando, tipo, quantos sabores a mãe dele não experimentou, porque é um momento que ele tá pedindo comida para ela, né, ele vai pedir comida libanesa, e ela fala, nunca comi comida libanesa, e aí ele começa a refletir sobre isso, quantos sabores, quantos cheiros, quantas coisas que ela foi privada de conhecer, e quando a gente pensa em pobreza, dificilmente a gente pensa por esse lado, e o que você falou me lembrou muito isso, porque assim, o quanto a pobreza não priva também as pessoas de explorar a sua própria criatividade, de criar, de consumir e de criar arte e cultura. Tipo, cultura todo mundo produz, tá existindo, tá produzindo cultura. Exato. Mas assim, essa consciência... Que é arte. E esse prazer, e essa, tipo, como as pessoas são privadas disso pelo capitalismo. É sempre tudo culpa do capitalismo. Não, e se a gente para pra pensar, por exemplo, eu acho muito bizarro quando tem gente que fala assim, funk não é arte, rap não é arte. Gente, é arte sim, e é arte pra caramba. E é uma forma de resistência, porque a arte, e isso é engraçado, eu vejo gente julgando, sei lá, artistas como Anitta, tal. Gente, olha o que a pessoa tá criando, olha, sabe, dando a cara a tapa e tendo coragem de se expor e coragem de colocar a sua arte, porque é isso. O que é arte? Às vezes você vai num museu, você vê lá uma obra abstrata e, sei lá, R$1 milhão. Existe. E aí, para alguém, pode ser que aquilo não seja arte, para outra pessoa, aquilo ali é muito arte. Então, eu acho que essa linha é muito tênue. E pensando sobre isso que você falou, eu sempre gosto, quando eu tô na casa da minha mãe, de levar coisas diferentes, sabores diferentes. Por exemplo, agora abriu um restaurante mexicano perto da casa dela, e fui eu que fiz minha mãe provar a primeira vez comida mexicana, ela amou. E aí essas coisas que talvez ela não tivesse oportunidade. E aí, pensando pelo outro lado, eu já viajei muito, muito lugar, eu fui nômade, ainda vou viajar em muitos lugares. A minha mãe, talvez não, ela vai assistir esse vídeo, e eu tô tentando fazer com que ela venha até o Rio de Janeiro para me visitar, mas ela ainda não consegue porque ela tem questões que estão lá que ela não pode sair, né? Tem a minha avó, tem outras coisas. Então, essa coisa da vida... Amiga, enquanto você estava falando, eu já estava aqui assim, nossa, e o quanto isso também, assim, o quanto quando você consegue viajar, quando eu consigo ir num restaurante bacana, experimentar uma comida nova, o quanto a gente também não está honrando essa ancestralidade nossa que não teve essa oportunidade, né? A gente está vivendo por essas mulheres o que elas não puderam, e a gente está, querendo ou não, abrindo caminho para as mulheres que vão vir também. E a gente está aqui falando de uma coisa relativamente superficial, né? Coisa de viagem, de sabores, mas, na verdade, isso tem muito mais a ver com profundidade de vida, assim, conhecer outras culturas, conhecer outras realidades, sair daquele mundinho da bolha pequeno, sabe? Que muitas vezes as mulheres, as pessoas pobres em geral, mas é porque a gente acaba sempre indo por esse lado da vivência feminina, porque é diferente. A que a gente conhece. E é diferente, não adianta, as coisas não são iguais para os homens e para as mulheres. E, tipo, quando eu estava lendo esse trecho para gravar o vídeo hoje com a minha mãe, esse trecho que eu mencionei, a minha mãe estava perto, ela estava em casa esse final de semana, e aí ela escutou eu gravando o trecho, né, sobre a questão da privação, que ele falou da mãe e tal. E aí, quando eu terminei de gravar, minha mãe já pegou logo um gancho da minha avó, já falou assim, isso aí me lembrou quando a sua avó me contava que ela levava de merenda para a escola uma batata cozida com casca, e chegava na escola, ela tinha que tirar a pele, né? Minha avó chamava de pele, tinha que tirar a pele da batata, e essa era a merenda na escola. Então, quer dizer, a gente... É aquilo que a gente já falou 500 vezes também, né? Tipo, quantos livros eles fazem a gente lê um livro sobre a vida de uma outra pessoa... Ter acesso a outra realidade... Tem acesso a uma realidade de uma outra pessoa, uma mulher lá da França, e eu lendo, a minha mãe acessou memórias da minha avó. Então, cara, isso é muito mágico, cara. E olha que engraçado, eu gosto muito de estar sempre com um baralho na mão, porque eu acho que sempre as cartas, elas são lúdicas, elas falam uma coisa. E olha só, essa aqui, ela fala sobre a terra, e é um coração... é um coração,
né, que está saindo da terra e está, né, brotando ali. Isso, eu penso muito sobre o quanto que essas mulheres que vieram antes de nós criaram esse solo, que nem você disse, né? Então elas estão ali alimentando, enraizando para que a gente conseguisse nutrir. E eu acho que a nossa geração ela é uma geração que ela tá nesses dois mundos, bem no solo, sabe? Ainda não alcançou, ainda não tá brotando tanto, mas começou a. Aquele brotinho de feijão que a gente fazia experimento na escola, sabe? No algodão. No algodão. É tipo isso, a gente tá começando a sair do solo. Mas ainda tem muita coisa para crescer. E essa questão dos livros, personagens dos livros, eu penso muito sobre isso, porque é uma forma. As pessoas falam, né? Por exemplo, dar aula de escrita criativa, ok, técnica e tudo mais. Adoro fazer isso. Mas a grande verdade é que quando você pensa em personagens, você está pensando na psique, na alma, no teu vizinho, na tua mãe, uma criança, na tua amiga, colega, sabe? Nas pessoas. Não importa o quanto você fantasia a história. Eu estava falando sobre isso hoje num vídeo que eu vou postar. Pode ser, sei lá, fantasia, ficção científica, o que seja. Isso é só uma roupagem. É importante a narrativa, e a narrativa ela é extremamente humana. Tem alienígenas. Ainda assim, os conflitos são humanos. Sim, porque a gente vai colocar ali naqueles personagens, naquela história, o que a gente conhece enquanto realidade. Então, vai ser essencialmente humano. Exato. Engraçado que meu livro está passando por leituras beta, né? E uma pessoa crítica. E crítica. Duas pessoas falaram para mim que a personagem coadjuvante do livro, em determinados momentos, fazia elas lembrarem de mim. Só que essa personagem coadjuvante, a personagem principal é claramente como é que fala? Me fugiu a palavra, eu tô péssima, tô esquecendo muitas palavras. Claramente. Ela é inspirada em mim, assim, na minha vida, em coisas que eu passei. A personagem principal é eu, digamos assim, né? Autoficção. Isso. E a coadjuvante, ela, na verdade, eu construí ela com base em várias mulheres que eu conheço, em histórias de várias mulheres diferentes, e eu condensei em uma personagem só, porque não dava pra eu encher o livro de 500 mil personagens. Por favor, não façam isso. Pra gente editar é horrível. Não, e até pro leitor também. Tipo, eu odeio livro com 500 mil personagens, porque, tipo, aí quando tá falando, fulano, eu fico assim, quem é fulano mesmo? Ou a pessoa coloca assim, falou ciclano, falou fulano, e fica um monte de verbo de sende. Aí, enfim, aí eu condensei várias mulheres diferentes nessa personagem coadjuvante. Só que 2 leitores beta me falaram que essa personagem coadjuvante fazia eles lembrarem de mim às vezes. E eu fiquei assim, caramba, eu coloquei coisa minha nela sem perceber. Sem perceber, eu coloquei coisa minha nessa personagem. É o arquétipo. Por quê? Lembra que a gente estava falando sobre o lado luz e lado sombra? O que a gente vê no lado sombra? Aquilo que a gente não gosta na gente, por exemplo. Tá? O que a gente não gosta, às vezes, nas pessoas? Talvez seja uma coisa que você queria ter, mas você não consegue. Tem toda uma psicologia sobre isso. Então, às vezes, mesmo que seja uma coisa, por exemplo, um espelho, ainda assim vai ter traços seus que você não nota, mas é inconsciente. E aí outras pessoas notam. Porque a gente não consegue notar perfeitamente quem nós somos. Infelizmente, a gente precisa de um outro. Por que um livro passa por leitura crítica? Precisa do olhar do outro sobre a nossa criação, sobre a gente. Exato, porque a gente, às vezes... Sobre esse fragmento de nós. Exato, porque mesmo que a gente se conheça muito, a gente tem uma visão romantizada, inclusive, de quem nós somos. Às vezes romantizada para bom, às vezes romantizada para ruim. Exato, mas é romantizada. Sim. Entende? O drama é romance, por exemplo. Entende? Mesmo a tristeza, aquela coisa de cena bonita no ônibus, sem encostar, tá chovendo, tá chorando. Não é romantizado? Agora é sua vez, Marie. Qual o motivo do seu cansaço? O meu cansaço, ele é mental. O que acontece? Eu queria muito que ele fosse um cansaço físico. Na época que eu trabalhava em livraria, eu falava que eu adoraria poder trabalhar sentada. E eu cheguei a ser gerente de livraria, mas você não pode parar, ainda mais quando você trabalha em livraria de shopping.
Então, tinha um mental de indicar o livro certo pra pessoa, né, biblioterapia e tudo mais, mas era um cansaço físico de limpar a prateleira, botar o livro na ordem correta e tudo mais. Um trabalho de execução. E eu entendi que eu não sou a pessoa da execução, eu sou a pessoa do planejamento, por isso hoje o meu trabalho é da consultoria. Mas, entretanto, todavia, quando a mente não para, o cansaço, ele é exaustivo. E eu acho que eu tô nesse ponto, o ponto de exaustão. Porque a mente, ainda mais quando você tem algum tipo de neurodivergência, né? E eu sei que no mundo atual é fácil a gente falar isso. Ó, de novo você aqui no coração. É fácil falar sobre isso porque agora tem nome, mas isso acontece desde sempre, o tempo inteiro, sempre aconteceu. Mas quando a gente não fica trabalhando tanto manualmente e mais mentalmente, isso fala que você não tem um processo de resfriamento nesse nosso cooler mental. A gente está o tempo inteiro pensando, planejando, e ainda mais quando tem que ter a questão da sobrevivência. Porque, no meu caso, minha vida não está feita. E não sei se em algum momento ela vai estar. Eu não tenho, no meu caso, né? Eu não tenho para quem pedir socorro. Tipo, não tem como pagar um aluguel, não tem como pagar uma coisa, não tem para onde pedir. Não tenho sabe? Assim, tenho pessoas maravilhosas na minha família, mas não. É diferente, né? Então, assim, essa exaustão de eu preciso conseguir, não tem como voltar atrás. Ou melhor, se eu voltar atrás, tá tudo bem. Eu vou, né, poder voltar e, enfim, tenho uma cama para dormir, né, voltaria para minha cidade natal. Mas eu não quero, eu não posso. Entende que essa exaustão do Tem que correr atrás. não pode dar errado? Essa chance. Eu não sei no que você e o pessoal, né, que for ver acredita, mas eu acredito muito em coisas como, por exemplo, questões kármicas enfim, né, missões de vida. E aí eu tava vendo sobre leitura de mapa védico, leitura de mapa ocidental e tudo mais, e eu tava vendo que eu nasci basicamente com um propósito, e todo mundo tem um propósito pela cultura védica. E o meu propósito é construir algo que eu nunca consegui construir em outras encarnações, se for o caso, né, para quem acredita. E por isso é tão difícil para mim construir. Então a minha exaustão, ela parte de um lugar de é cansativo. E eu poderia ter construído tanta coisa de tantas formas diferentes. Por exemplo, eu estava falando sobre o que a gente fez antes, né? Você fez fotografia. Eu também cheguei a fazer um curso de fotografia. Aí eu fui para arquitetura. E eu pensava que eu queria construir prédio. Só que eu entendi que eu não queria construir prédio. Eu queria construir mundos. Então eu fui para literatura. Hoje eu entendo que a ficção, ela é um reflexo da realidade. A gente estava falando antes. Então, o que eu quero construir? Psiques. Pessoas preparadas para criar. Olha que louco, como uma coisa vai fazendo ligação para outra. Só que nessa questão de construir uma psique preparada para ser uma alma criadora, criativa, uma coisa entrelaçada à outra, você tem que ter uma força mental muito grande para não desistir. Porque quando você lida com criatividade, é muito fácil você desistir e ir para coisa fácil. Fácil. Não estou dizendo que uma jornada de trabalho é 6 em 7, não é 6 em 7, pelo amor de Deus. 6 por 1. 7 é Érico Rocha lá fazendo lançamento digital. Agora, tomara, né, que diminua. Mas, assim, não tô falando que isso é fácil, mas é cômodo.
Você aceitar o desconforto. Amiga, eu acho que não seria cômodo a palavra. Não é cômodo, É porque, na verdade, antes de a gente começar a gravar, a gente estava discutindo sobre isso. E nós somos exatamente esse contraponto, né? O meu cansaço vem exatamente de eu estar presa nisso que ela tá chamando de cômodo, né? Que é essa coisa de... A estabilidade. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, a palavra que define melhor é estabilidade, né? Que não é cômodo. Pra mim, pelo menos, não é cômodo, não, entendeu? Não é. Foi por isso que eu questionei, assim, eu construí, como eu tava falando antes da gente gravar, eu construí essa estabilidade muito cedo, passei num concurso público muito nova, e aí com essa estabilidade do concurso público, obviamente, eu conquistei uma estabilidade na vida, uma estabilidade financeira, comprei minha casa, não passo necessidade, tenho minha vida estável. Porém, isso me tirou a oportunidade de viver essa vida mais arriscada, essa vida mais criativa, essa vida mais livre. Eu tava falando pra Marie antes da gente gravar que se eu não tivesse passado no concurso com 19 anos, eu acho que eu não estaria no Rio de Janeiro, eu acho que eu teria ido viver fora, teria ido tentar minha vida fora, em outro estado ou até em outro país, não sei. Então, assim, mas isso me lembrou outra coisa, quando o Johnny pulou aqui atrás, gente, nesse livro aqui, ó. Só um parênteses, esse aqui é o Johnny. Johnny lindo. Johnny é meu filho. Ele foi resgatado sem esse rabinho, por isso que ele parece uma capivara. Capivarinha. Dá oi, filho. Olha ele pra câmera, Johnny. Gente, vocês não conseguem ver, mas ele é uma capivarinha, a coisa mais linda do mundo. Deitou de costas, ignorou vocês. Esse livro aqui, ó, A Biblioteca da Meia-Noite, eu amo demais. Eu já fiz alguns vídeos sobre ele no meu perfil. Tem uma parte dele que a personagem tá refletindo exatamente sobre isso, assim, tipo... e aí usa um trecho, uma fala de uma filósofa, que eu não lembro o nome agora, que ela fala que é como se a vida fosse uma figueira cheia de figos suculentos. Só que ela não pode comer todos esses figos suculentos, ela tem que escolher quais ela vai comer. E aí ela vê todos os outros figos suculentos apodrecendo na frente dela. E de fato, cara, é isso, assim, eu experimentei essa estabilidade e eu vi o figo da criatividade, da liberdade apodrecer na minha frente. Enquanto pra Marie foi o oposto. E aí a gente entra na questão da grama do vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde. Não que... Eu sei que eu não serviria para concurso, por exemplo. Eu sei que eu ia enlouquecer em pouquíssimo tempo. Mas... Enlouqueci. Só pra constar, eu enlouqueci. Mas eu também enlouqueci pela falta de estabilidade. É esse o ponto. Sim. Eu acho que não existe perfeição. E a gente procura perfeição. Existe a gente escolher. Quando eu falo de lugar cômodo, é porque mesmo o sofrimento pode ter uma comodidade. Por exemplo, qual que é a minha comodidade? Não ter um chefe. Não, eu posso fazer as coisas no horário que eu quiser. Trabalho praticamente até a meia-noite, trabalho até a meia-noite. Mas trabalho pra mim. Pra minha mente. Que aí ela nunca para. Amiga, mas eu vou te falar, eu acho que eu seria uma péssima chefe pra mim mesma. E isso é real, tá? Isso é real. Porque esses dias que eu tava hiperfocada aí no podcast, na finalização do meu... Gente, já tô enrolando com 2 taças, já tô enrolando a língua. Que isso? Que vinho não, é esse, amiga? 2 taças pequenininhas, tá? Que vinho é esse que você me deu, amiga? Eu tava hiperfocada, né? Tava tendo um episódio de mania, a verdade é essa. Eu estava apresentando um episódio de mania. E aí eu ficava até 3 horas da manhã, tipo, ali, com a cara no computador, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro. Aí quando eu parava, que eu terminava, que eu falava assim, não, vou parar agora, chega, alguma coisa me tirava dali. Caos do artista. Aí eu percebia que minha bexiga estava explodindo, que eu não tinha feito xixi, tipo, sabe? Tipo, então, assim, eu seria uma péssima chefe pra mim, vendo por esse lado. Eu sofro com isso. Por exemplo, teve um tempo atrás que um médico me receitou Venvance, né? Tem TDAH e altas habilidades. E assim, ele me deixou hiper focada, mas chapada, que eu não fazia outra coisa a não ser trabalhar. E, por exemplo, eu não sou uma pessoa tão focada assim no perfeccionismo. Por exemplo, eu não sou revisora, sou leitora crítica. E eu fiquei intrigada se uma vírgula estava no lugar certo durante 2 horas, numa frase. E aí eu entendi que não estava normal. Eu entendi que aquilo ali não era normal. E aí eu parei com a medicação. Até que eu encontrei uma outra, que agora eu tomo, que é o Atenta. Mas tem dias que ela é natural, ela não tem essa coisa do... Eu não sei falar a parte técnica, mas ela não tem essa parte que faz o cérebro ficar muito ativo, né? Ela não tem isso.
E funciona muito bem pra mim. Ela só faz eu, sei lá, não esquecer uma vela acesa, sabe? Coisa banal, assim, ela me ajuda. Não botar fogo na casa, não botar sua própria vida em risco. Exato, assim, então Cara, essa coisa da medicação me pega muito. Acho que eu já até falei isso pra você, que eu tenho muito medo, porque eu tenho, como eu falei, eu surtei, e eu tenho tomado muitas medicações, assim, eu sinto muito medo que essas medicações me façam deixar de ser quem eu sou em algum modo, sabe, de alguma forma. Eu também tenho esse medo. Porque eu sou muito, mas muito intensa, assim, muito intensa mesmo. Tudo pra mim é muito. E uma das medicações que eu tô tomando é exatamente pra controlar isso. Porque, de fato, estava descontrolada. Tipo, ou eu tava, sou a mulher mais feliz do mundo, ou eu tava, meu Deus, eu vou morrer. Tipo, o Cid da Era do Gelo. A gente vai viver, a gente vai morrer. Tipo, então, eu realmente precisava ali de um controle. E eu iniciei uma medicação que é um estabilizador de humor. Eu iniciei a lamotrigina. E tô tomando direitinho, não vou... Meu psiquiatra pode ficar tranquilo, doutor Gabriel, eu não vou parar de tomar. Mas eu fico me questionando todo dia, tipo, será que isso não vai me fazer ser menos eu? Será que eu não vou ser menos criativa, menos... Se eu estiver sentindo menos? Eu me questiono isso demais, assim. E eu acho que esse é o ponto. Quem é a gente? Quem é a gente sem o transtorno? Quem é a gente sem transtorno? Quem é a gente além do transtorno? Esse foi o 3º episódio de Taças em Manuscritos, por Tami Maria e Marie Sterry. Até o próximo!